sejam muito bem-vindos, boa tarde a todos os nossos seguidores, todos os Oikos fãs que estão nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Hernon, aqui da Oikos Travel, e hoje a gente vai passear juntos pelo sul mais autêntico da Itália, que é a região de Puglia, Basilicata, Calábria e Sicília. E junto comigo, para falar um pouquinho sobre essa expedição que a gente vai falar, eu tenho aqui o Felipe, que é o diretor aqui da Oikos Travel. Felipe Bezerra. Boa tarde, Felipe. Olá, Hernon. Boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui, e temos um convidado muito especial, o Peter Goldschmidt. Olá, Hernon. Boa tarde. Peter Goldschmidt, um convidado super especial, Gold Trip, um parceiro nosso. Olá, tchau, que tá junto com a gente nessa expedição. Inclusive, o Peter vai estar na expedição propriamente dita, né, Peter? Então, a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre essa expedição, esse roteiro que está maravilhoso, né? Então, é verdade, eu vou acompanhar fazendo uma apresentação oficial, que é uma experiência Puglia Sicília 2026, que vai de 17 a 30 de maio. É uma viagem que tem 14 dias e 13 noites, para quem quer viver a Itália com profundidade, sem correria, com história, gastronomia, aquelas paisagens belíssimas italianas aí, e tudo dentro da nossa curadoria, né? Do nosso roteiro super exclusivo da Oikos, sempre dentro daquele padrão dos nossos grupos, sempre com um guia brasileiro acompanhando durante todo o roteiro, e também com a nossa curadoria, aquela combinação mágica que a gente faz com gastronomia, paisagens, experiências, e quem já viajou com a gente já sabe, né? E no final da live, pessoal, eu vou explicar os valores, formas de pagamento, como garantir a vaga para essa expedição. Então, fica comigo, fica com a gente aqui até o fim, que a gente vai passar todas as informações para vocês. E quem está aqui pela primeira vez já pode dar um joinha aí. Quem quiser sonhar conhecer o sul da Itália, pode mandar a bandeirinha da Itália aí também. E vamos iniciar aí todas as informações sobre essa expedição. Então, eu queria iniciar com um contexto de por que Puglia e Sicília? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Quando a gente pensa em Itália, a gente pensa, na maioria das vezes, a gente vai direto para Roma, Florença, Veneza, mas a alma mediterrânea mais antiga da Itália, mais autêntica, está na Puglia e na Sicília. Então, eu queria já começar com vocês aí falando um pouquinho sobre a escolha aí do destino, por que Puglia e Sicília, para vocês que foram aí os criadores desse roteiro, né? Então, Felipe, gostaria de começar com você aí. Por que Puglia e Sicília? Bom, porque, no meu entendimento, é uma viagem de essência mediterrânea, né? Assim, Felipe, está sem som. O microfone aí não está funcionando. Alô, não escutam? Porque para mim ele está como... Vocês estão ouvindo, o Peter? Você tá... Como é que tá? Tá escutando o Felipe aí falar? Porque para mim ele está ouvindo o Peter. Eu não sei se está com problema de áudio aí, tá? Peter... Não, eu acho que você está com problema de áudio, viu, Hernon? O Peter me ouviu e o meu microfone está verdinho aqui. Não, eu acho que você... Está com som, então beleza, maravilha. O Felipe está com som, está ouvindo bem perfeito. Muito obrigado, Vanilda. Vamos continuar aí, pode ser que o áudio... O sistema onde... Felipe, vamos continuar então. Por que a gente escolheu esse destino dentro da Itália? Bom, mas em essência, na nossa visão, é que não é o turismo básico de Itália. É justamente por isso. A gente quer fazer um roteiro mais profundo, mais cultural, né? Um roteiro com 100% curadoria nossa, em regiões super autênticas e menos turísticas. Então, desde o princípio, assim, em tese, não é para aquele viajante de primeira viagem para a Itália, né? Teoricamente, a gente está buscando fazer uma conexão mais profunda com o tempo, com
com uma logística que demanda um cuidado mais especial, mas fazendo disso também um negócio fluido, um negócio íntimo, com pouca gente e cultural. Então, em essência, é isso, né, ô Peter? O que você acha? E cultural. Então, em essência, é isso, né, ô Peter? O que você acha? A Itália, já me perguntaram, primeiro, boa tarde a todos, né? Estão me ouvindo direitinho? Todo mundo me ouvindo? Sim. Já me perguntaram, primeiro, boa tarde a todos. Eu estou ouvindo com um pouco de delay aqui, então vocês me desculpem, tá? A Itália é toda linda, né? Já me perguntaram qual o melhor destino da Itália. É toda a Itália, né? Cada região da Itália é um reino diferente, é uma geografia, uma paisagem diferente. E essa região da Puglia e essa região da Calábria, Basilicata, que nós vamos passar também, e da Sicília, ela tem um quê diferente também, né? É muita história romana, história grega, e uma conexão muito profunda com o mar, o que já não acontece tanto com roteiros como Firenze, como Roma, né? O mar está perto, mas não está do lado. Essas cidades que nós vamos visitar, com exceção de algumas poucas paradas, todas elas têm uma conexão muito grande com o Mar Jônico ou com o Mar Adriático, o que torna as paisagens ainda mais bonitas, né? Principalmente na época que nós vamos viajar, que é a primavera, né? Que torna as paisagens ainda mais bonitas. Exato, exatamente, Peter. É uma região, realmente, é uma época do ano muito interessante para se viajar, na época da primavera. Não é ainda aquele tão quente quanto o verão, né? É uma meia estação ali. E é uma região ali onde a Itália, a Grécia, Oriente Médio, a África, ela meio que se encontra, né? A gente vê isso muito na arquitetura, na gastronomia, nos próprios sotaques ali dos habitantes da região e nas próprias tradições, assim, é um sul mais rural, mais elegante, verdadeiro ali, que tem aquelas vilas brancas, que são até um pouco parecidas com a Grécia, aqueles trulli de pedra, aquelas casas feitas de madeira, sem reboco. Tem uns templos gregos ali também, então assim tem toda essa mistura de culturas, os vinhedos também que tem ali nas encostas do vulcão, aquelas cidades medievais, então realmente é uma mistura desse encontro ali do Mediterrâneo. Então a nossa proposta é assim, na verdade é viajar devagar, com tempo para caminhar, sentar na praça, provar os sabores locais ali e ouvir as histórias, né? Então vamos começar a falar um pouquinho do nosso roteiro. Então a gente começa ali, primeiramente a gente entra no módulo Puglia, né? O que a gente tem para falar sobre Puglia aí, Peter, que a gente começa a base ali em Alberobello, né? Exatamente. Nós vamos chegar num aéreo da ITA, né? Antiga Itália, né? Por Roma. Roma, vamos fazer uma conexão boa em direção a Bari, que é o aeroporto mais perto da nossa base, que vai ser Alberobello. E Certo. apenas uma hora e... dá 1h30 de viagem, né? Nós vamos chegar aí por volta da 1h da tarde no nosso hotel, vamos ter oportunidade de descansar um pouquinho, almoçar, e daí nós já vamos, assim que chegarmos, nós já vamos conhecer o que o Hernon falou aí, que são os trullis, a principal atrativo da cidade de Alberobello, né? Trullis é um tipo de construção bem típica da Puglia, não é só dessa cidade, mas é uma construção campesina, e que ficou cercada pela cidade de Alberobello. E ela é uma construção que da Idade Média é toda construída em pedras, em lajes assim de pedras, e não são ligadas por argamassa. Então o que aconteceu? Eles criaram vilas, e essas vilas hoje foram cercadas pela cidade, mas eles conservam essas construções para o turismo.
Então, tem pouca gente morando literalmente nessa cidade, nessas vilas, mas ela foi transformada em lojas, restaurantes, cafés. Você pode entender um pouco mais sobre a construção, por que elas foram criadas. E nós vamos ter um tempo aí, 2, 3 horas, para literalmente passear no meio desses lugares. Então, a gente já vai chegar e já vai começar com o pé direito para aproveitar o nosso primeiro dia aí em Alberobello. Bacana, a gente está ali na região do Adriático, né? Tem também aquela parte, toda a parte ali do litoral. Uma coisa interessante na região de Puglia, aliás, que além dos vinhos a gente encontra na Itália inteira, né? Mas a região de Puglia ali também é muito forte por produção de azeites, né? Azeites maravilhosos ali na culinária local, tem muitas plantações de oliveiras ali, né? Então, é uma região muito bonita, assim, com uma paisagem, aquelas vilas branquinhas no meio das regiões de oliveiras ali. E falando um pouco de Bari, Felipe, Bari é aquela Itália que é mais devocional, tem a Basílica ali de São Nicolau. O que a gente pode encontrar ali, quem está na expedição, Felipe, nessa região ali de Puglia, Bari, no Adriático? Então, aí eu volto na gastronomia, né? Porque tem uma massinha típica lá da região, Está que é o escutando, Felipe? orecchiette. Estamos escutando. Orecchiette, que é uma massinha típica da Puglia, e especificamente de Bari, que são as orelhinhas, pequenas orelhas, que é uma espécie de um capeletezinho. E é, assim, um patrimônio cultural vivo, né? É um prato feito lá, assim, que é bem característico da própria região. Isso para falar de Bari, né? Em essência, Bari para a gente vai ser uma visita, né? Assim, a gente vai ter essa questão lá da Basílica de São Nicolau. Eu acho que um outro ponto alto da Puglia é Polignano a Mare, né? Que são as falésias, que é um lugar muito bonito. Que nós temos também um passeio para lá. Lecce, né? Onde a gente vai ter contato com um barroco muito único da Itália. E Otranto, né? Então, assim, a Puglia, em essência, é isso, né? Assim, é um lugar que tem cheiro de azeite, pedra branca e pão quentinho, né? Então é uma tríade muito interessante, né? Tudo isso em meio às vilas, ao mar Adriático, né? E essa região realmente deliciosa. É uma região fora do lugar comum, que é uma região pouco explorada, né? Que poucos conhecem, a região da Puglia. Então, realmente muito interessante. Então, essa primeira parte da viagem, que é esse mergulho na Puglia, né? Que tem o branco, luz, vilas, o mar Adriático, essa comida simples, fresca, deliciosa, regada a muito azeite, muito vinho, né? Passando no segundo módulo da viagem, que seria o capítulo, a parte da Matera e Calábria, que são as cidades mais rupestres ali na beira do Mar Tirreno. Então, aí a gente sai da Puglia e já vai para essa parte da Calábria, né, Peter? Exato. A Puglia ela tem, apesar de Matera ser colado ali na Puglia, né? É pertinho, dá 1 hora da fronteira da Puglia, ela está na região de Basilicata. Ela é bem diferente, né? A Puglia, como você falou, é ligada ao mar, à pesca, né? Ao vinho. E também ao barroco, né? Esquecemos de falar de Lecce, né? As pedras de Lecce são uma pedra muito maleável, então as catedrais são todas muito bem decoradas no barroco. Matera já tem um pouco aí de paleolítico, né? Ela é considerada uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo, porque as pessoas viviam em Matera dentro de cavernas. Então tem um pouquinho de Capadócia aí também, tá? Porque as pessoas escavavam essas rochas com instrumentos rústicos e formavam as suas casas dentro dessas cavernas. Matera, não sei se vocês sabem, já foi considerada a vergonha da Itália. Olha, Porque em por quê, Peter? 1960 aproximadamente, saiu uma reportagem sobre Matera
e como as pessoas viviam nas cavernas de uma maneira rústica, sem banheiro, fazendo suas necessidades ali do lado, sem num ambiente só. Não são como a Capadócia, que eram divididas em salinhas bonitinhas. Era literalmente uma caverna. E Olha, eles tinham vergonha dessa vila. E depois de alguns anos, eles deram uma meia volta, transformaram aquela cidade, tiraram as pessoas da caverna, as cavernas estão lá ainda, colocaram nas casas, deram um padrão de vida melhor, e ela se tornou um dos patrimônios turísticos da humanidade. Existem resquícios de pessoas que viveram lá 7, 8 mil anos atrás, na região de Matera, e a vila continuou sendo habitada. Então, nós vamos conhecer tanto essa parte antiga, onde estão as cavernas, são os sassis, né, os 2 bairros laterais, como vão conhecer a parte central, onde está a Tivitá, que é a cidade principal, a cidade mais moderna, né? E sempre caminhando muito. Nós temos que, para conhecer essas cidades, tanto na Puglia, tanto em Matera, tanto na Calábria, nós vamos ter que caminhar, porque é o melhor jeito de você conhecer. Quem viaja de carro para essas cidades normalmente tem muita dificuldade, porque os carros não entram. Então você tem que parar o carro e deixar estacionado durante a sua estadia todinha. Nós vamos ter o apoio de uma van que vai nos levar até o ponto principal da cidade. Nós vamos, a partir do ponto principal da cidade, fazer as caminhadas e essa van vai nos recolher num outro ponto. Então, para a gente vai ser muito confortável, apesar das pequenas subidas e descidas, conhecer essa cidade. Mas como o Hernão falou, nós vamos fazer isso de uma maneira tranquila, para que todo mundo possa aproveitar, né? sim, não, e é uma maravilha a gente estar na Europa ali, caminhando, descobrindo cada rua que a gente entra, é uma surpresa diferente, e descobrir muita história ali, aquela arquitetura europeia, italiana. É muito prazeroso, assim, você estar conhecendo um lugar diferente, uma arquitetura, uma cultura diferente, com tanta diversidade ali de cultura, de gastronomia, de arquitetura, de história. Enfim, é uma viagem incrível mesmo. Felipe, com relação à parte da Calábria, a gente vai para Matera, depois própria Calábria ali, Tropea e Pizzo. E esse módulo da viagem aí. Eu, antes de falar disso, eu estava refletindo aqui como que é interessante mesmo essa questão que vocês colocaram, né, gente? E vale a pena a gente salientar isso novamente. Como que o Mediterrâneo ele conecta essas culturas, né? Assim, e lá é um lugar onde a gente vê isso muito claramente, né? Onde se mistura ali Itália com Grécia, com templos gregos, com influências do norte da África, do Oriente Médio, das antigas rotas comerciais, né? Como que o mar Mediterrâneo ele tem essa capacidade interessante de ao invés de separar, juntar mesmo essas culturas. De conectar, né? De conectar essas culturas. Então, esse encontro é muito rico, né? Assim, é uma coisa... Você vê, o Peter acabou de trazer um elemento turco, 100%, das cavernas da Capadócia, que é algo, né, digamos, similar, que deve ter também a sua origem com as perseguições religiosas, como foi na própria Turquia, né? Então, assim, é muito bacana essa parte, né, assim, dessa capacidade do Mediterrâneo, né, em fazer isso dessa forma tão tranquila e ao mesmo tempo que faça tudo fazer sentido para a gente, né? É legal viajar, é isso, né? Você chegar lá e ver e entender. Então era assim, assim, por causa disso, como os caras faziam ali naquele outro país e como que era cá e tal, né? Isso é muito bacana. Mas, bom, para falar da Calábria, né, gente, a gente tem que entender, assim, geograficamente, na bota, o que é a Calábria? A Calábria é a ponta da bota, né? É o bico da bota, né? Assim, é uma Itália muito selvagem ainda, é uma Itália também bem menos invadida, vamos dizer assim, pelo turismo de massa, né? Se comparada a outros destinos clássicos como Roma, Veneza, Florença, Milão,
Então, é um lugar onde o Mediterrâneo ele parece com o Mediterrâneo muito mais que em qualquer outro lugar, assim, né? Um Mediterrâneo muito puro, assim, né? E a gente vai ter condição de visitar isso com profundidade, assim, né? A gente vai passar por Tropea. Tropea é uma região chamada La Costa degli Dei, que significa a Costa dos Deuses, né? E não é um exagero esse nome, assim, é uma região muito especial, com falésias branquinhas, que caem direto naquele marzão azul turquesa, assim. Tem um lado religioso também, com o santuário de Santa Maria dell'Isola, que está localizado no alto de um rochedão, que é uma imagem super icônica da Calábria. Em Tropea também você tem ruas bonitas, assim, aquele lugar com um fim de tarde cinematográfico, cheio de varandinhas floridas, com aquele mar azulão, assim. Então, é um lugar que realmente parece que foi pintado à mão, assim, né? Para falar de Tropea, né? Parece filme, né? E depois a gente visita Pizzo, né? Pizzo, que é o berço do tartufo tradicional, né? Que é esse Peter, sorvete você ligou o artesanal dele. microfone aí? Beleza. E é uma vilinha também costeira super bonita, com cafés praianos, com castelos também. A tradição do gelato nasceu ali, então é uma coisa assim, praticamente religiosa, assim, tomar um tartufo na praça principal lá. E se existisse um lugar no mundo onde o sorvete é cultura, esse lugar ia ser lá, assim, né? O autêntico gelato italiano, né? Para Maravilha. e Pois não, também pode a gente continuar, pode visita, né, complementar. Sicília, que é a vila da Odisseia, né? A gente já vem vamos falar de Homero e Ulisses, né? Enfrentando os monstros míticos, né? Que era Tlia, que é o nome da vila que a gente vai visitar, que é a Fera das Rochas, e o Caríbides, que era o redemoinho assassino. Então ali, né, que é chamado o Estreito de Messina, que é esse encontro geográfico entre a Bota e a Sicília propriamente dita, né? Ele sempre foi meio temido pelos navegadores, né? Tinha que cruzar o Estreito de Messina para chegar lá. Então, ele foi retratado, né, nas Odisseias gregas como realmente um lugar assim marcante, né? E então é um ponto onde os mitos gregos e a realidade se misturam ali, né? E você olhando para aquele estreito ali, você consegue imaginar por que os gregos, né, viam monstros ali naquele lugar, né? Assim. Maravilha. Não, teve até um comentário aqui da Marta Zappa, que falou, não sei se foi uma afirmação, uma pergunta, falando assim, olha, uma viagem calma para contemplar e aprender, né? E é isso, Peter. Esse aqui é o perfil da viagem. Aí você ia também falar um comentário aí, ia complementar com alguma coisa? É importante nossos queridos passageiros, clientes entenderem que se você passar 2 dias, 3 dias numa cidade dessa, qualquer uma dessas cidades, você não vai estar satisfeito, tá? Isso é importante dizer, porque são cidades que chamam você para a história, como o Felipe bem disse, né? Quanto mais ao sul você desce, né? Mais você vai mergulhando na Magna Grécia, aquela herança grega bem forte. Quanto mais você desce, melhor isso vai ficando, mais evidente vai ficando. Então, para nós, eu pelo menos gosto muito de história, quanto mais você vai se internando nessas cidades, mais fascinado você vai ficando. E, logicamente, a gente não pode ficar 3 dias em cada lugar, senão a gente ficaria 1 mês e meio viajando e não terminaria. E mesmo assim, a gente voltaria meio insatisfeito. Mas nós estamos pegando nessa viagem o melhor de cada lugar, né? Passando para vocês a parte de história, que é importantíssima, passando para vocês a parte de gastronomia, porque, como vocês viram aqui, em cada cidade tem a sua característica. Uma é uma massa, outra é um sorvete, outra é um doce, né? Outra é um peixe, como o peixe-espada, muito típico da Calábria, né?
Então, em cada lugar, a gente vai ter a oportunidade de provar um pouco disso, da história, da cultura, da paisagem e desse dia a dia da população, porque nós não vamos entrar num lugar, numa vila montada para o turismo, uma vila onde as pessoas não vivem, uma vila Disney, não. É ali que as pessoas vivem. Se olhar para cima, você vai ver um monte de roupa pendurada nas janelas, entendeu? Você vai ver os barcos de pesca, os pescadores chegando, porque todas essas vilas, elas são vilas de pescadores. Então, é uma viagem muito viva, muito intensa, muito profunda em tudo isso. E tem um monte de coisas que, se estudar sobre essas cidades, você vai vendo que ela traz de herança mitológica, herança grega, da cultura italiana mesmo, né? Então, é uma viagem bem intensa. Quando a gente fala uma viagem de tranquila, tranquila porque nós vamos conhecer tudo, né? Mas é uma viagem intensa no sentido de que você vai ter muita informação o tempo todo. E isso é muito bom, né? Informação relevante, não informação qualquer, só para encher linguiça, Aleatório. como se diz, aleatória, né? Então vai ser uma viagem muito gostosa. Eu tenho certeza que todos vocês vão curtir muito essa parte da Itália. E quanto mais descendo, mais. Ah, uma coisa importante: de Sim. Tropea, a gente vai poder começar a ver os vulcões. Então, nós temos lá de Tropea, num dia limpo, você consegue ver o Stromboli. E um pouquinho mais para Uhum. o sul, nós vamos falar isso para frente, nós vamos ver o Etna, né? Os dois principais vulcões dessa região. Então, é uma região quente também, né? Que Nesse maravilha. sentido da palavra. Marta, espero que você tenha tido a resposta. Caso você tenha alguma outra informação, ou qualquer outro seguidor, ou qualquer outro Oikos fãs que estiver aí nos acompanhando, a gente está aqui à disposição de vocês, né? Então a gente viu lá a Puglia, que é o salto da bota. A gente partiu para Calábria, que é o bico da bota, como o Felipe falou. E agora a gente está indo para um outro módulo da viagem, que é a parte da Sicília, né? Que é a Sicília, que na verdade ela não fica na Itália continental, né? Então, Olha o estrulho aí, ó. olha os trulha aí, a gente está indo. Olha que Gente, que beleza. maravilha essa viagem. Essa daí, olha que maravilha. E a tonalidade do oceano é uma coisa maravilhosa, E junto muitas com das essas cidades são assim, falésias. A sobre bacia aí que eu falésias, falei, né? ó. Elas estão sobre falésias. Então é uma Estão sobre as coisa falésias. Aí, olha que Esse lindo. daqui é aquele. impressionante. Exato. E ali é o Orecchiette, né, Felipe? Que a Oricchiette. gente passou ali no Olha Orecchiette. os templos gregos, né? O encontro de culturas. Exato. A arquitetura grega ali, bem E é marcante. grande chance da gente pegar um céu assim, bem limpo, pela época que nós estamos viajando. É uma primavera, não é ainda o momento mais quente da primavera, mas provavelmente nós vamos andar assim, de manga curta, bermuda, vocês se preparem um pouco para o calor, porque a primavera é muito linda, tá? Muitas árvores estão com as suas florescência, né, acontecendo. Nós temos as amêndoas, os pistaches. Então, é uma região vai estar muito verde, muito bonita e se tudo correr bem com céu azul. Maravilha. E já estou ficando com vontade de ir nessa viagem, viu? Uma Vamos viagem embora, maravilhosa mesmo. vamos embora. E depois do próximo módulo é a Sicília, né? Que seria o módulo Sicília. E a gente vai para lá de ferry, não é isso? Nós vamos pegar um ferry para ir para Sicília, né? Porque a Sicília é uma ilha. A gente tem uma das cidades principais da Sicília lá, Palermo, né? Mas a gente vai fazer essa travessia. Alguma observação, algum detalhe sobre essa travessia especificamente aí? Que a gente vai para Sicília, né? Que, como você falou, ali na Sicília a gente já encontra ali o Monte Etna, né? Tem a parte também dos vinhos vulcânicos ali, né? Que tem... A gente vai ter até um almoço harmonizado, né? Sim, Com sim. esses vinhos vulcânicos. É uma Deve ser bem travessia. interessante mesmo, né? Deve ser
uma tradição local ali desses vinhos vulcânicos ali, bem interessante. Desculpa, Peter. Não, só falando sobre a travessia, antes do Felipe falar sobre os vinhos aí, ou talvez sobre Taormina, essa travessia é bem tranquila. É um ferry que sai ali de Reggio Calabria, onde nós vamos conhecer o museu também, onde estão as estátuas de bronze dos guerreiros achados no mar, né? E depois nós vamos fazer uma travessia de mais ou menos uns 40 minutos ali. É uma travessia bem tranquila. E dali nós vamos já entrar e vamos começar a descer em direção ao Monte Etna e a Taormina, né? Felipe, se você quiser falar um pouquinho sobre Taormina. Taormina, famosa Taormina. Felipe. Claro. Bom, primeiro queria voltar um pouquinho para falar dos vinhos. Eu acho que os vinhos, eles têm um destaque nesse roteiro, né? Porque as vinícolas italianas nessa região, elas têm algo que quase lugar nenhum outro do mundo tem, que é a presença do solo vulcânico, que é extremamente mineral, né? Então, essa terra cheia de cinzas, cheia de basalto, de lava solidificada, ela dá aos vinhos um aroma defumado, muito natural, assim, e muito único, né? Assim, são vinhedos antiquíssimos, alguns deles centenários, né? Eles, por outro lado, apesar de ser uma região que é costeira, eles estão entre 600 e 1.200 metros de altitude. Então, a região produtora, ela é um pouquinho mais fresca, o que é algo raro, né, na Sicília como um todo. As uvas também são únicas, né, que é a Nerello, que é uma uva muito típica de lá, né? E então você vai ter e a Carricante, que dá o vinho branco. Então você tem assim um tinto frutado, defumado e um branco fresco, cítrico, meio salgado, assim. Então são vinhos muito interessantes assim e que não são fortes, que não são pesados. É tipo um Pinot Noir ou um Chardonnay, só que com uma pegada mediterrânea, assim. Então isso eu acho que é bacana da gente colocar, assim, né? E, bom, Taormina, né, gente? Taormina é cidade de cinema, né, gente? Né? Ela não é bonita, né? Ela é cenográfica, né? É uma coisa assim. Talvez lá tenha o melhor templo grego fora da Grécia, né? Que é o teatro grego, que ele está virado para o Etna, né? É uma construção do século 3 antes de Cristo. E uma das vistas mais lindas, mais famosas da Itália, né? Assim, é um lugar realmente muito único, assim. E o Etna aí, eu acho que não sei se a gente, ele aí, ó, esse, olha que lugar, que maravilha, hein? Né? Esse é o teatro grego com o Etna lá no fundo, assim. Então é um negócio realmente encantador, assim, né? É uma cidade que, obviamente, como todas ali nessa região, ela vai ter um centrinho histórico super bonito, com aqueles cafés legais, né? Uma atmosfera super elegante, um lugar assim bacana e com aquela cara de Mediterrâneo, né? Onde tudo parece que foi feito para ser bonito. Nunca vi um lugar igual ao Mediterrâneo para, né, sempre dar um toque de ser ali tudo tão lindo assim, né? Então é um lugar que traz mesmo assim, uma caminhadinha simples, ela já vira sei lá, uma experiência sensorial, assim, né? Você já sai, nossa, que coisa fabulosa, né? Que lugar lindo. Então, eu entendo que Taormina ela chega para trazer, assim, né? Juntar tudo de novo entre essa paisagem linda com a história toda que se junta ali mediterrânea e uma elegância, né? Assim, um toque de sofisticação sem forçação, tendo essa vista aí que a gente está vendo como uma das mais icônicas da Itália, né? Assim, então aí é que talvez a Sicília, né, vai chegar
sei lá, não diria no seu auge, vai ser junto o vinho do Etna, né? Com essa pegada vulcânica, né? Do fogo, um vinho refinado no solo vulcânico, com Taormina logo ali embaixo, quer dizer, e o teatro grego com a vista para o vulcão e para o mar, sabe? São muitos elementos assim de uma vezada só. E muita influência grega ali, né? A cultura grega ali com bastante influência. Eu estou classificando assim essa parte da Sicília como uma parte da Sicília oriental ali, que aí pega a parte do Monte Etna e dos vinhos vulcânicos, com esse terroir do vulcão aí que o Felipe falou, com Taormina e a Catânia também, que faz parte disso, né? Que também tem que fica aos pés do Etna ali, né? Tem mercado de peixe, tradicional, e realmente ali mostra um pouco como o Peter falou também, né? Que não é uma coisa montada, não é uma coisa fake para atrair turista, é o dia a dia do siciliano que está ali, né? As pessoas estão Exatamente. vivendo, a vida está acontecendo e a gente ali vivenciando essa cultura deles ali, né? Tanto da É parte verdade. gastronômica quanto da parte da influência da arquitetura e da parte também das paisagens. Peter, Exato. desculpa, você queria acrescentar? Não, não, tá perfeito. É só acrescentar que nós vamos no Etna também. Nós temos um tempo separado para conhecer um Etna, que é uma visita imperdível, tá? Não precisam ficar com medo do Etna, tá? Taormina tá lá e Catânia tá lá para provar que ele é perigoso, mas não tanto assim. Então a gente vai ter oportunidade de ver o Etna, vai ter oportunidade de ver de longe assim a cratera, solta fumaça. Eu já tive lá e fiquei bem impressionado com isso. E Catânia é uma cidade que está lá há muito tempo. Tá certo, tá? Que a sua avenida principal era uma antiga corrida de lava, tá? A lava cortou a cidade ao meio. Mas isso foi há muito tempo atrás. Agora você pode viajar tranquilo, não vai ter problema, né? Nós vamos poder conhecer tudo isso. E vamos seguindo cada vez mais para o sul, né? Nessa costa oriental, como ele falou. E quanto mais para o sul a gente vai, mais templos gregos nós vamos conhecendo. Templos aí de 700, 600 anos antes de Cristo, né? E um dos Uhum. pontos altos da viagem, ainda seguindo, passando por Catânia, passando por Taormina, vai ser Siracusa, né? Uma cidade linda, linda e com muita história, né? Arquimedes, dizem que Arquimedes morou, o famoso matemático, morou em Siracusa. Então ela é envolta em lendas, ela é envolta em histórias e tem muita coisa para a gente conhecer nessa região. A parte de Siracusa ali realmente bastante continuando essa influência grega, né? Porque Siracusa era uma antiga potência, né? Da Magna Grécia. E a gente Exatamente. visita o Parque Arqueológico, a gente vai visitar o teatro grego, a Orelha de Dionísio, e depois a gente caminha para Ortígia, que é uma ilha histórica que tem uma catedral construída sobre as colunas gregas e a fonte Aretusa à beira-mar. Estou citando aqui. Felipe, está com influência aí do microfone. E aí, então, realmente, continuando essa parte da Sicília oriental, lugar belíssimo, paisagens maravilhosas, lugar único, que tem esse encontro da cultura grega, greco-italiana com o próprio Mediterrâneo ali. E a gente vai para a Sicília ocidental, que continua com os templos gregos, tem a parte das Salinas e tem a parte de Palermo. Palermo é talvez também um dos lugares mais curiosos, que eu mais tenho curiosidade aí, que mais me chamam a atenção aí no roteiro. Mas vamos falar um pouquinho antes de chegar até Palermo, que seria o nosso destino, o último destino, né? Vamos falar um pouquinho dos vales dos templos, mas antes eu queria a Célia Parodi, como está falando, como é a travessia de ferry, quanto tempo? Peter, você já comentou sobre isso, poderia reforçar um pouquinho essa questão aí do ferry? A travessia do ferro é bem tranquila, a gente vai atravessar com a nossa van, a mesma van que vai atravessar para o outro lado, é mais ou menos 40 minutos.
a gente desce do veículo, vai lá na parte para os passageiros, onde tem um café, onde você tem as vidraças, você consegue enxergar bem nessa travessia. É uma parte bem comum e tranquila, tá? Costuma ser bem tranquila, principalmente nessa época do ano. Então, nós vamos atravessar uma travessia rápida da nossa viagem, tá? O Moacir está perguntando, a travessia não será de trem? Não, nós não vamos Acho que não pegar tem trem condição, nesse não. destino, não, porque nós temos que sair da ponta da bota da Itália para a bola que ela está chutando, que é a Sicília. Então, nós temos que Uhum. atravessar esse trecho de mar, né, com a van que a gente está nos levando, né? E aí já Então a gente conhecendo vai toda a essa van até região o dos ferry. vinhos, tudo. Exatamente. É bem tranquilo isso daí. Maravilha. Felipe, já chegando na Sicília Ocidental, a parte, a última parte é do roteiro, né? Então a gente tem a parte de Agrigento, de Vale dos Templos, Trapani, desembocando aí em Palermo, né? Terminando em Palermo. O que a gente encontra aí nessa parte da Sicília Ocidental? Vamos classificar dessa forma aí. O microfone está. Eu Isso, estava agora está mutado aqui, né? ativando. Desculpa. Isso. Então, assim, os templos de Agrigento, pela que a gente vê aí, cara, são melhores do que muitos da Grécia, assim. Então, assim, a gente vai estar num país, vai com a sensação que a gente está em outro também, assim. Então, a entrega é muito bacana, né? Assim, o templo de Concórdia, gente, ele está praticamente intacto, né? Assim, então, é um baita de um templão grego desses, assim, impecável, né? E fora da muvuca grega, né? Porque a Grécia, Atenas, são destinos hoje de overtourism, né? Que a gente chama esse termo, que é o turismo extremamente de massa, né? Quando você chega em Monreale, você tem uma área de 6.500 metros quadrados de mosaico bizantino. Imagina um tamanho de 6.500 metros quadrados todo de mosaico no chão. Então, é um lugar assim, maravilhoso, maravilhoso. E Incrível. eu acho importante salientar que a Sicília em si, ela tem mais sítios arqueológicos do que Roma e a Toscana juntas. Se você juntar as duas regiões ali, quando a gente fala em Toscana, é Florença, Firenze, tudo isso é Toscana, né? Pisa. E Roma, poxa, Roma a gente sempre vê Fórum Romano, Coliseu, tudo isso arqueologia em Roma, né, o Império Romano, só que lá tem muito mais coisa de pé hoje em dia do que tem em Roma. Então, acho que nesse sentido é um lugar assim muito, muito, muito único. Exatamente. E toda essa parte também termina em Palermo. Não sei por que eu fico lembrando desses filmes tipo Poderoso Chefão aí, essas coisas de Palermo, né? Essa história aí também da Itália. Mas também Palermo tem também uma cidade muito intensa, né? Que é a principal cidade ali da Sicília, que é Palermo e Monreale, que tem também a Capela Palatina, que é toda coberta com mosaicos, né? Também dourados, como você falou, a própria catedral, o Quatro Canti. A gente vai até Monreale, que é onde tem também uma catedral e uma parte de arte bizantina ali no Mediterrâneo também, com essa influência um pouco árabe, né, Felipe? Tem essa mistura também ali. Enfim, então fechamos aí em Palermo, né? Peter, alguma observação aí dessa parte de Palermo, dessa parte final aí da viagem? Palermo tem tudo a ver com a máfia mesmo, né? A origem da máfia, então tem toda essa história. Vocês vão ver muitas lembrancinhas lá de máfia, assim. Tem até restaurantes temáticos de máfia, onde você é atacado pela máfia em Palermo. É um lugar bem bacana. E essa parte que o Felipe falou de Agrigento é realmente é primoroso, é primoroso. Esses templos intactos, bem conservados. Oliveiras de 2.000 anos de idade você encontra ali.
Então, e com cidades assim, com uma gastronomia maravilhosa, muito pistache, muita amêndoa, né? Principalmente nessa época do ano vai ter muita coisa. Então a gente vai poder se deliciar em todo esse sul da Itália. Você viaja pelo sul da Itália, mas acaba ganhando uma viagem para Grécia, para Capadócia, para, né, para vários outros lugares. E porque é muita referência. Sicília é assim é uma porta de ligação entre a África e a Europa. Ela foi importante para os gregos, foi importante para os romanos, foi importante na Segunda Guerra Mundial, para os aliados chegarem até a Itália também. Então, ela está repleta de história. E, ao mesmo tempo, como você já falou, Erlon, e o Felipe, eu acho também, é uma Itália autêntica, né? As viúvas ainda se vestem de preto até o final da sua vida, as cidades estão ainda em cima do monte, das montanhas. A hora de comer é a hora de comer, os italianos param para comer, porque é a coisa mais importante para eles. Então, todas essas tradições, esse dia a dia, vai estar presente na nossa viagem. Nós não vamos estar isolados da população. Nós não vamos estar isolados do dia a dia. Lógico, nós vamos dedicar a parte turística, né? Mas vai ser uma viagem bem completa, tá? Se eu pudesse estender essa viagem, como eu falei, por um mês inteiro, eu estenderia e tenho certeza que quando vocês acabarem a viagem também vai ser esse sentimento. Mas nós vamos ter um pouquinho de cada Sim, lugar e vamos crescendo conforme a gente for passando em cada um dos roteiros, tá? Vocês vão ter a minha eu, companhia o tempo todo na viagem, desde o Brasil, tá? Eu saio com vocês desde o Brasil. Chegamos na Puglia e fazemos todo esse roteiro junto. Nós vamos estar juntos de manhã, no café da manhã, no almoço, no jantar. Vocês têm a liberdade de jantar. De repente, vocês querem conhecer um restaurante típico que vocês viram na internet, vocês têm a liberdade de fazer isso, mas quiserem sair para jantar comigo, vocês também vão ter essa liberdade, vai ter esse apoio. Quer dizer, vai ser uma viagem assim como se fosse uma família. O grupo, ele é pequeno, nós estamos planejando um grupo aí em cerca de 16 pessoas, não é isso, Felipe? Mais ou menos? Isso Não sei no se teve limite, você no né? outro Assim, áudio, mas eu acho que é mais ou menos esse número de pessoas. eu, exato. É, é um grupo pequeno, compacto e uma viagem assim super bem aproveitada em cada minuto. E eu acompanho de vocês até o aeroporto de Roma para embarcar para o Brasil também. maravilha. Então, assim, uma coisa resumindo, é uma viagem de 14 dias, isso é muito importante falar, uma viagem de 14 dias, uma viagem completa que conecta Puglia Branca, Matera Rupestre, Calábria Costeira e Sicília grega, árabe, normanda, bizantina, barroca, e com tempo para sentir tudo isso sem correr, gente, sem correr. A gente vai estar conhecendo todos esses lugares, que é um lugar bem interessante, bem pouco explorado da Itália, assim, fora do lugar comum, e com a companhia do Peter, que é um guia experiente, que é um profissional experiente de turismo aí, e com muitos anos, né? E vai estar dando todo tipo de apoio, de informação, de tudo que precisar ali, sem falar nos guias locais, né? Que a gente tem também ali, que vão estar nos acompanhando, que também são os especialistas ali do destino, e a gente tem também junto com a viagem, além do guia brasileiro que vai estar junto, que é o Peter. No caso, a gente também tem guias locais ali que vão estar Exatamente. explicando para a gente ali todos esses detalhes, né, gente? Só os guias locais mesmo conseguem Exatamente. Eles que são decifrar isso, especialistas né? na história, Eles né? exatamente. E o Peter auxiliando todo tipo de ajuda, assistência que precisar lá de forma local. O Moacir Maranghello, deve ter italiano aí também, ó. Passamos por Morano Calabro? Quem pode responder aí, Felipe? Não tenho certeza, Moacir. Vou procurar aqui, porque Não, não vamos essa parar, não. informação. Podemos até passar, não sei onde fica, mas podemos até passar, mas não está previsto a parada. Nosso roteiro ele é bem certinho, né?
Até porque os Sim, deslocamentos, a gente vai se deslocar bastante, né? Os deslocamentos têm que ser pontuais para a gente poder aproveitar tudo, né? isso. E a gente é sempre tudo muito planejado, todos os nossos grupos, Tudo é muito certinho. programado, cada detalhe previamente Exatamente. programado aí. E a Anne Ramos está falando, Peter, você já tinha comentado, mas é bom reforçar. O embarque de volta sai de onde, Nós Peter? saímos de Palermo no dia 30 pela manhã, bem cedo, vamos para Roma, e de Roma fazemos a conexão para o Brasil. Quem desejar continuar na Itália ou ir para um outro país da Europa, pode, só que tem que nos avisar antes da emissão dos bilhetes aéreos. Ou seja, os bilhetes aéreos, eles vão ser na forma como é que eu posso falar isso, Felipe? Eu não, individuais, né? Não vai ser um Isso, os bilhete aéreo bilhetes são fechado. individuais, Exato. exato. Então Muita você gente vai ter tem o milha, aéreo. quer fazer com milha, quer fazer de alguma outra Exato. forma, e quer de repente passar em algum outro lugar da Europa, não tem problema. Não, mas desde que chegue no mesmo horário do grupo na Itália, né? E quem quiser ficar mais na Sicília, por exemplo, quem quiser passar uns dias em Roma, quem quiser ir para qualquer outro lugar da Itália, pode, ao chegar, ao adquirir sua viagem, seja aqui na Gold Trip, seja na Oikos, né? Você pode pedir, eu quero ficar tantos dias em tal lugar, quero conhecer aquele lugar, não tem problema nenhum, sua viagem pode ser estendida. O roteiro padrão saiu de Palermo, foi para Roma, Roma vem para o Brasil, né? Se você quiser conhecer mais lugares, não tem problema nenhum. O pessoal da Oix, o pessoal da Good Trip vai auxiliar você com hotéis, com transfer, com carro alugado, com passeios, o que você precisar, tá bom? A Luzilma tinha perguntado sobre isso, Luzilma. Ele já estava falando justamente sobre esse assunto. Se quiser ficar alguns dias a mais em Roma, não tem problema. Inclusive, a gente até auxilia também na hospedagem, num transfer que você precisar. Se quiser fazer algum city tour, algum passeio específico também, a gente pode te ajudar em tudo, tá? E a gente também faz a questão das passagens, gente. É muito pessoal. Quem quiser fazer direto, pode fazer. Se quiser que nós façamos também as passagens aqui, a gente faz da maneira que for melhor para vocês aí, tá? Então a gente pode conversar e tirar todas as dúvidas. A Regina está falando onde vejo o roteiro, o preço e a data. Esse roteiro ele está no nosso site, tá? oicostravel.com.br. Tem nosso atendimento, ou você pode nos contatar diretamente, caso queira contatar diretamente ali a Gold Trip também, ou pode também entrar em contato, que a gente passa todo o nosso atendimento, todas as informações para vocês aí, com Isso mesmo. relação ao roteiro e tudo isso. A Célia está perguntando, a viagem é pela Oikos ou pela Gold Trip? Felipe, essa eu deixo para você responder aí. Pergunta difícil essa, hein? Não, é uma Tô viagem. brincando. Não tem questão nenhuma, nenhuma dificuldade, zero. Na verdade, Oikos e Gold Trip são parceiras há 20 anos, né, Peter? Poxa, aquela primeira viagem desde quando lá que nós fizemos junto aí, e enfim, é uma operação, digamos, Oikos, comercializada 100% em parceria com a Gold Trip, né? E a gente respeita muito as relações estabelecidas entre os clientes, entre os consumidores, entre os compradores. Então, assim, se você já teve um relacionamento com a Oikos e quiser comprar com a Oikos, já teve um relacionamento com a Gold Trip e quiser comprar com a Gold Trip, os valores são exatamente os mesmos, o roteiro é exatamente o mesmo. Então, assim, isso é o famoso tanto faz, tá? Em essência, é uma viagem Exatamente a das mesma duas coisa. empresas. Não tem privilégio Gente, a nenhum, gente. E os assim, dois. tanto a Oikos como a Gold Trip, a gente já tem uma parceria de muitos anos, a gente conhece, a Gold Trip a gente já sabe, são super experientes aí no mercado há muitos anos também, assim como nós. Então, realmente, a gente faz toda a parte da operação e estamos com a parceria da Gold Trip aqui
para essa expedição, que aliás é uma parceria muito valiosa, diga-se de passagem, Claro, são que nos empresas que a gente entende que ajudou. têm o mesmo DNA, que gostam da mesma coisa, que têm o mesmo perfil, o mesmo cuidado, o mesmo carinho com as pessoas, principalmente no destino quanto aqui. Então, essa que é a pegada. É uma questão de identificação aqui entre nós, comercial e operacional, e identificação do viajante com quem ele quiser fechar o roteiro, com quem ele quiser fechar a viagem. Então, Isso, Felipe, pessoal, estamos chegando no final da nossa live. A Regina está falando, posso contratar só a parte terrestre? Pode, não tem problema nenhum. Você faz a parte terrestre, depois você nos informa qual voo que você vai estar chegando ou como que a gente encontra lá para a gente poder iniciar a viagem. Não tem problema, Regina. Alguns passageiros, eles fazem dessa forma e funciona super bem também. Falando agora no final, já estamos chegando ao final da live, né? Foi uma live belíssima. Conforme prometido, vamos falar um pouquinho dos valores. Estou falando dos valores porque são 14 dias de viagem e com toda a hospedagem incluída, toda a logística, com um guia brasileiro acompanhante, um roteiro autoral, que é um roteiro que ninguém tem o roteiro dessa forma, porque nós que costuramos o roteiro nós tivemos uma curadoria, que foi o Felipe, juntamente com o Peter. Eles desenvolveram, estudaram, elaboraram. Esse roteiro não é um roteiro que fica pronto da noite para o dia. Muito tempo de reunião, muita ajuste de detalhes, muitas coisas aí pensando justamente nesse roteiro. Então, o investimento por pessoa em euros na parte terrestre está 5.840 euros em apartamento duplo por pessoa, e quem preferir ficar num apartamento individual, 7.090 euros. Esse valor a gente parcela, tá? A gente pode facilitar aí a forma de pagamento, com 25% à vista e o restante em até 6 vezes sem juros. E caso queira pagar à vista, a gente pode dar um desconto também de 5%. É isso, Felipe? Tem alguma observação aí, Peter? Eu queria só falar uma coisa. Eu queria agradecer muito a Sheila Mello, que é uma passageira antiga minha e companheira de viagem, que deve estar aqui na live. Eu não consigo ver, minha vista já não consegue enxergar o computador que está ali. Mas ela foi que deu o start nessa viagem. Ela, antes da gente eu conversar com o Felipe, foi ela que falou: por que você não faz um roteiro por esse lugar, por esse, por aquele? Eu falei: poxa, é verdade, é um roteiro muito bacana, é um roteiro muito bonito, a gente pode unir muitas coisas. E foi aí que começou a conversa com o Felipe para a gente desenvolver esse roteiro. E quero agradecer muito. Ela vai com a gente também nessa viagem, já tem conversado comigo, E a então... Sheila Mello é aquela que a gente, famosa, que a gente está... Não que a é. gente conhece, não? Ela é famosa, ela é famosa de outra maneira. É uma viajante, uma pessoa muito inteligente, que adora história, e eu tenho certeza que, como ela, todos vocês vão curtir muito essa viagem. Bacana. Então, só recapitulando, pessoal, roteiro autoral com regiões pouco massificadas aí, uma logística estruturada porta a porta, tudo com transporte privativo durante toda a viagem. Os hotéis são hotéis selecionados com uma localização estratégica, como todos os grupos que nós fazemos, né? Todos os hotéis são sempre nas melhores localizações, hotéis com bom custo-benefício, hotéis de qualidade, e a parte da cultura, que as experiências especiais que a gente oferece, essa mistura de experiências de cultura e gastronomia, a presença do senhor Peter Goldschmidt, que valoriza muito a nossa viagem, e um grupo reduzido com acompanhamento da Oikos, não somente lá com o Peter, mas a gente tem toda uma estrutura, toda uma operação que a gente está aqui acompanha o grupo aqui 24 horas para que vocês tenham a melhor experiência com o máximo de conforto. Então, reforçando, o grupo é de 17 a 30 de maio de 2026, são 14 dias e 13 noites. O grupo já está confirmadíssimo, gente, tá? Já está aberto para venda, já temos, inclusive,
já passageiros que já compraram o grupo, tá? Que já estão parte no grupo. E é isso, gente. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato aqui na Oikos, podem falar direto comigo, com o Felipe, podem ligar diretamente para o Peter, GoTrip, lá também na GoTrip, caso queiram falar diretamente com eles também. Enfim, a gente está super aberto, de portas abertas aqui, sem nenhum tipo de formalidade, o objetivo nosso é servir vocês aí da melhor forma. E aí, nessa parte final aí, eu queria deixar a palavra final aí com vocês, com o nosso convidado aí, presença super ilustre aí, Peter. Queria deixar seu recado final aí para a gente. Tá tendo um delayzinho aí. Eu quero sim. Eu tive um probleminha aqui na minha internet, mas já voltei aqui. Uma câmera diferente, tem que olhar para cá. É verdade. Bom, pessoal, tanto como o Felipe falou, a Oikos e a Gold Trip são duas empresas que adoram viagem, adoram trabalhar com viagem, e nós adoramos viajar. Principalmente viajar com boa companhia como vocês. Então, vocês estão mais do que convidados. É uma viagem, como já foi falado, diferente. Não há nada no mercado parecido com isso. E é uma oportunidade única de você viajar num grupo pequeno. Nós temos visto aí grupos de 30, 40 pessoas sendo oferecidos, e esse grupo é pequeno, quase uma viagem privada. Então, aproveite essa oportunidade, são poucas vagas, é limitada, a gente não vai aumentar o grupo. Então, vocês estão convidados para viajar comigo e com os meus parceiros nessa viagem. Seja comprando com a Gold Trip ou com a Oikos, tanto faz, é o mesmo preço, o mesmo valor, o mesmo parcelamento, o mesmo conhecimento, o mesmo atendimento, é tudo igual, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, fale conosco, fale com o Felipe, fale comigo, fale com o nosso pessoal também. Eles estão mais do que capacitados para ajudar vocês nessa viagem. Maravilha. Felipe, suas considerações aí finais. Pessoal, obrigado por estarem aqui mais uma vez. Eu acho que assim, a Itália clássica, ela encanta, né? Assim, quando a gente pensa, né, em Veneza, Roma, Florença. Agora, a Itália profunda, essa Itália mediterrânea, essa é uma Itália que transforma, né? É uma Itália diferente mesmo. Então, fica aí o convite, né, para vocês também se transformarem, né, nesse roteiro. É um roteiro que ele não é um roteiro só de paisagens, né? É um roteiro que ele tem significado real, assim, que faz a gente se lembrar o quanto que a gente é parte de algo muito maior, né? Que o Mediterrâneo está ali muito antes dos mapas existirem e ele vai continuar ali depois da nossa existência. Então é isso, assim, que a gente consiga recebê-los nesse roteiro em 2026, que essa bela história está nos esperando, e é logo ali, é logo em maio, daqui a 6 meses, não mais que isso. Muito obrigado mesmo pela participação, Peter, Hernon, e aos nossos ouvintes, sabem que podem contar conosco. Maravilha, pessoal. Se você sentiu que essa viagem falou com você, que é o seu momento de viver o sul da Itália desse jeito, com calma, profundidade, curadoria, o próximo passo é simples, gente. É só entrar em contato com a gente. Os grupos da Oikos são sempre limitados, né, justamente para manter a qualidade da experiência. Então, se essa viagem está no seu coração, não deixa para depois. De Puglia Branca, Sicília Dourada, essa é uma viagem para ver, sentir, lembrar, para caminhar por cidades talhadas, por tudo isso que a gente falou, talhadas na pedra, por tudo isso que a gente falou. Muito obrigado pela presença de vocês que nos acompanharam. Felipe, obrigado. Peter, muito obrigado. Deus abençoe vocês e que a gente se encontra na Itália em maio de 2026. Um abraço a todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.